Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, amados irmãos, as Escrituras onde o Senhor tem nos apontado. No livro do profeta Isaías, fica depois de Cantares de Salomão, no último capítulo 66. De Isaías, iremos ler os versos 6 ao 13. Se todos os irmãos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos fartais dos peitos das suas consolações, para que sugueis a vós deleites com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão e sobre os joelhos vos afagarão. Como a alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra, irmãos, do Senhor para nós. Um início de semana. Tribulações se renovam. Provas antigas se fortalecem. E nós estamos diante do Senhor nesse culto, clamando pela misericórdia do Pai. E o Senhor tem nos mostrado, irmãos, sua palavra, bendito é o nome do Senhor, no encerramento deste poderoso livro, deste poderoso profeta de Isaías, um homem nobre, mas que o Senhor se usou poderosamente dele também. E aqui estamos nos versos finais. Profecia, irmãos, dita, nem sempre era o que estava sendo assistido, mas era o que o Senhor recomendava para um evento futuro. Muitas das vezes o profeta não viveu o que profetizou. E o texto, uma vez escrito, uma vez encontrado, foi colocado, organizado neste livro. E aqui, irmãos, ainda que tenha passado milhares de anos, ele se faz atual. Porque
a palavra proferida por inspiração de Deus, ela não se envelhece. E a palavra do Senhor nesta noite, para todos os que nós aqui estamos recebendo ela, estamos buscando, batendo na misericórdia de Deus, pedindo que o Senhor interceda a favor dos nossos problemas, das nossas aflições. A palavra que o Senhor tem nos orientado, irmãos, é que o Senhor está pronto para fazer um renovo. Uma criança que nasce é um renovo. Uma criança que nasce é uma nova criatura, uma nova alma, um plano novo. É uma vida nova. E o Senhor está falando de coisa nova para a igreja. O Senhor está falando de tempo de vivermos o novo. Os irmãos, as irmãs, sabem como que é um lar onde tem uma criança novinha. Ela mama, ela dorme, ela dá um chorinho, troca a fralda, ela mama, ela dorme. Só que quem olha de fora parece que dá trabalho. Quem está vivendo o pai e a mãe pode até achar que dá trabalho também, mas quando está com a criança no colo, nós liberamos um hormônio da contemplação, o hormônio do amor. E a gente se aconchega até com o chorinho, com o jeitinho da criança. A minha filha, Cecília, quando criança, quando bebê, ela tinha um jeitinho dela de dormir. E ela não dormia com a mãe, não dormia com outra pessoa. Eu pegava ela, colocava ela no meu ombro, ela colocava a cabecinha dela virada para o meu lado e dormia. E aquilo ali, ela já está grandinha, mas para mim é muito presente, porque é aquele hormônio, aquele amor, aquela doçura. Está preparado para viver a doçura do Espírito Santo na tua vida? Você está preparado para ser acolhido nos braços do Senhor? Não porque você vai partir dessa terra, mas você está preparado para ser acolhido nos braços do Senhor? Para ser acalentado com amor? Para ter a tua vida transformada? Porque é disso que essa palavra está tratando, irmãos. Uma transformação na vida da igreja. Guerra, perturbação, mas o Senhor sempre vem orientando qual caminho que devemos seguir, o que haverá de ser na nossa vida. E hoje o Senhor está nos prometendo que estenderá sobre nós a paz como um rio e a glória das nações como um ribeiro que transborda, e que, como crianças, mamaremos ao colo e receberemos afago do Senhor. Que alegria, hein, irmãos? No meio dessa prova, no meio do tempo que estamos vivendo, o Senhor está mandando uma palavra para nós, e que só de receber a palavra já traz uma calma nos nossos corações. É disso que se trata, paz. É disso que se trata, amor, carinho, consolo. Uma criança, você pega ela no colo, você vai dominando ela aqui com jeitinho, daqui a pouco ela está calma. Ela pode ter caído, se machucado, ralado o joelhinho, mas você pegou ela com jeito no colo, ela vai se acalmar. A mãe, a criança sente fome, entra em desespero. Um bebê, ele entra, quando ele chora, ele está em desespero. Quando tem fome. A mãe dá os seios para a criança. É hormônio, é o amor. Ele se alimenta, ele se acalma, ele se aconchega.
Será que você não está precisando do carinho do Senhor? Se achegue, busque o aconchego do Espírito Santo na tua vida. O Senhor quer te afagar, quer fazer novas coisas na tua vida. Aqui fala o Senhor a respeito desta profecia, que é impossível nascer uma terra em um só dia, fazer uma nação em um só dia. É impossível pela ordem natural das coisas, mas com a intervenção do Senhor em favor da igreja, com a intervenção do Senhor em favor de uma nação, de uma sociedade, de uma família, de uma empresa, o Senhor faz uma nação em um só dia. O Senhor vai transformar as nossas vidas, irmãos. O Senhor vem para fazer um renovo muito grande. Os profetas, muitos deles não alcançaram, mas nós alcançaremos a misericórdia. Viveremos os dias de afago do Espírito Santo para conosco. Não tem tristeza no colo da mãe. Não tem tristeza no colo daquele que está sendo amamentado. É alegria, é paz, é contentamento. Mas está tão diferente do que você está buscando, porque a tua vida está toda atribulada, toda conflituosa. Você tem medo até de colocar a mão na maçaneta da porta, em virtude do tempo que estamos vivendo. Mas a palavra para você, para nós, nesta noite, é essa. O Senhor vai nos afagar. O Senhor vai fazer nós esquecermos. Uma criança está em desespero, porque ela precisa ser amamentada. E a ciência explica, é um pânico de morte. A criança entra em desespero. Então ela chora, a mamãe pega, coloca nos seios, dá o leite, e aquela criança já não lembra mais do estado anterior. Ela calma, ela esquece, ela descansa. Você vai esquecer desta tua prova. Vão te perguntar como foi, você vai faltar, vai ser um flash, foi mais ou menos assim. Se prepara, que vem dias de alegria, de afago. O Senhor fará uma nação de um dia para o outro acontecer na tua vida. O Senhor te colocará no colo, te afagará, matará o teu desespero e você não se lembrará do dia da tua aflição. Essa é a palavra. Se eu pudesse escolher para pregar, eu acho que eu iria escolher sempre essa palavra. Porque eu nunca li esse capítulo. Meu coração está regozijando no Senhor pela oportunidade de ter sido revelada a mim essa parte. Mas é o que o Senhor quer na tua vida hoje. É o que o Senhor está te prometendo. Para você, para mim, todos nós estamos sofrendo, irmãos. Sabe Deus onde Ele vai chegar? Quando vai chegar? Mas a resposta das nossas orações é essa. O Senhor fará com que nós nos esqueçamos do nosso desespero e trará consolação para as nossas almas. É agora, viu, irmãos? Se prepara para ser consolado pelo Senhor agora. O Senhor trará um tempo novo de alegria para as nossas vidas. Recebamos a palavra do Senhor, confiemos nela, confiemos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e que ela tenha total cumprimento nas nossas vidas. E que por tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor.
Que boa essa palavra, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor com oração por esse culto, por essa palavra. Apresentaremos as necessidades da igreja mais uma vez. Apresentaremos os médicos, esse exército que está defendendo a nossa vida, defendendo o nosso povo, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, as lideranças dos hospitais. Então, em comunhão, igreja, busquemos a face de Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor, aos teus pés, para te agradecer por esse santo culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo, pelos hinos que foram entoados, Senhor, pela oração que tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da misericórdia sua. Senhor, graças te damos por tudo quanto tu tem nos feito. Maiormente te somos gratos por tua santa e bendita palavra. Senhor, se apressa-te na multidão da tua misericórdia em cumprir essa palavra nas nossas vidas. Não deixe que nenhum de nós nos percamos ou percamos aqueles que amamos, mas conserva-nos, Senhor, com vida com abundância, para regozijar em Ti e viver a consolação que vem do trono da Tua glória. Graças te damos por tudo quanto Tu tem nos feito, pela alegria de estar na Tua presença. E nessa oração, Senhor, mais uma vez nós queremos Te apresentar os pedidos de oração da igreja, Senhor. Grande aflição no meio do Teu povo, grandes necessidades, grandes causas, enfermidades, todas as deficiências que temos vivido, Senhor. Que a sua palavra possa cumprir já na vida dos teus filhos. Atenda a cada um na multidão da tua misericórdia e permita, Senhor, que possamos não lamentar, mas que possamos cantar as vitórias que estamos recebendo e que receberemos das tuas mãos. Senhor, neste momento nós queremos te pedir, nesta guerra que tu tem permitido que tenhamos enfrentado, a qual, Senhor, não se vence com armas, com bombas, com aeronaves especiais, com navios, mas é uma guerra que se vence com atenção, com medicamentos, com agulha, com respiradores, com vaga nos hospitais. Senhor, nós te pedimos, cuide dos hospitais, ilumine os nossos governantes, instrua a respeito das políticas de saúde pública dos nossos governantes. E, Senhor eterno, coloca os teus anjos acompanhando o bom andamento dos trabalhos dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagens, dos farmacêuticos na condução dessa guerra. Permita que eles possam encerrar os turnos que eles estão trabalhando, olhar para trás e falar: parece que mudou, parece que está diferente. E que haja paz, prosperidade e saúde nos hospitais, nos leitos, e que seja um tempo de renovo, Senhor, para a nossa sociedade. Guarde-os, todos esses profissionais da saúde, debaixo do seu fraternal cuidado. Guarde, Senhor, as famílias por eles representadas também. E, Senhor eterno, permita que esses soldados, esses valentes, esses batalhões que estão lutando pela sociedade, possam ser vitoriosos em tudo pelo amor do teu santo nome. A vitória, a alegria deles, é a vitória, é a alegria da nação brasileira também. Graças te damos por tudo quanto tu tem nos feito. Confiamos em ti, Senhor. Te invocamos, te imploramos por essas bênçãos, por esses pedidos, nestes agradecimentos. Não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus, o Filho do teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado.